Olá, meus irmãos do canal Jailson HMTV. É uma honra, é um prazer, é uma satisfação imensa estar mais uma vez reunido aqui com vocês, aqui no nosso canal, para juntos darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Irmãos, mas antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, certo? Se inscreva no canal Jailson HMTV, para nos ajudar a crescer no mundo da internet, para nos alcançar mais corações de pessoas sedentas pela verdade, tá bom? Então se inscreva no canal, não se esqueça de dar o like, que é muito importante você dar o like, também apertar o sininho, porque toda vez que você aperta o sininho, quando a gente coloca um vídeo no canal, automaticamente você é avisado que tem vídeo novo no canal, tá bom? E você, meu irmão, minha irmã, que já é inscrito, então nos ajude, sabe, a compartilhar o nosso canal, as pessoas, o nosso vídeo, as pessoas, tá bom? Compartilhe, sabe, os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe, certo? É isso que nós pedimos para vocês, tá bom, meus irmãos? Muito bem, irmão, hoje nós temos um assunto muito importante. Já fazia um bom tempo que eu tinha desejo de pregar esse assunto, mas um amado pastor, irmão, amigo, né, de coração, o pastor Gedielson, trouxe esse assunto. E para mim vai ser uma honra, um prazer trazer essa pregação desse pastor, para colocar aqui no meu canal, para você assistir esse assunto, certo? É um assunto muito importante, que eu já fazia um bom tempo que eu já queria pregar sobre esse assunto, mas ouvindo ele pregar sobre esse assunto, ele trouxe de uma maneira tão profética, tão perfeita, baseado naquilo que o profeta falou. Eu disse, então eu tenho que trazer esse vídeo e colocar no canal para as pessoas saberem. Olha, irmão, por que esse assunto é tão importante? Porque antigamente, especialmente eu, achava que o irmão Brana, eu quero ler aqui um parágrafo, só para a gente falar alguma coisinha aqui. Aqui na mensagem, porque tiveram que ser pastores, essa mensagem foi pregada em 1964. Porque tiveram que ser pastores, parágrafo 263. 263, o profeta diz assim. Ele também diz em outras mensagens, em várias mensagens ele fala sobre isso. Mas ele diz aqui, nessa aqui, ó. Quando aquele 7 mistério, ali através daquelas 7 eras da igreja, havia 7 mistérios escondidos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que havia 7 mistérios escondidos. Aonde? Nas 7 eras da igreja. E eu achava que esses 7 mistérios escondidos era que o Cordeiro tinha saído do trono, que o túmulo já entrou, a era acabou, né? A misericórdia cessou e outras coisas mais. Mas na realidade, não é isso. Então o profeta de Deus traz isso de uma maneira tão simples, né? Quando eu li a mensagem Paradoxo, pregado em 1965, o profeta veio e fez um paralelo de Apocalipse 6 com Apocalipse 10 e mostrou o que era esse 7 mistério. Então eu tinha vontade de pregar sobre esse assunto, mas o pastor lá do Belém do Pará, pastor Gedielson, grande amigo nosso e amado irmão, trouxe esse assunto e eu vou ter uma honra e um prazer de colocar essa sua pregação aqui no meu canal para vocês assistir e ser alimentado pela palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Então que Deus nos ajude, que Deus abençoe e, mais uma vez, se inscreva no canal Jailson HMTV, tá bom? Não se esqueça de dar o like, certo? Apertar o sininho e você, irmão, que já é inscrito, nos ajude, compartilhe o nosso canal, né? O nosso conteúdo para os irmãos e para os amigos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e, se Deus permitir, domingo eu estarei aqui de volta com todos vocês mais uma vez para juntos nós darmos continuidade à nossa palestra, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês e assista o vídeo aí, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.
ler Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 3. Verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Grande Deus, neste momento, nós estamos agradecidos a Ti, Pai, por nós termos o privilégio de poder ler a Sagrada Escritura e poder conhecer, pela Tua misericórdia, o segredo que havia escondido, esses mistérios revelados, quando o Senhor trouxe para a sua esposa conhecer os segredos de toda a Bíblia, para tirá-la do sistema e trazê-la, Senhor, para estar assentada contigo em lugares celestiais. Nesta hora, enquanto meditamos, dê um pouco mais deste alimento sólido e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora e vamos ter muita atenção e reverência. Eu queria falar um pouco sobre 7 mistérios escondidos. Muito bem, meus irmãos, temos lido Apocalipse 10 já há muitos anos, né? E já sabemos muito o que se refere, que é uma escritura peculiar, uma escritura onde nos mostra verdadeiramente aquilo que Deus prometeu para o tempo do fim. E eu queria falar sobre
esses 7 mistérios de Apocalipse 10, chamado de 7 trovões, certo? É bom porque nós podemos falar de 7 trovões, certo? E temos liberdade para isso. Mas quando se fala de 7 trovões, as pessoas, elas imaginam algo à parte da Bíblia. Quando falo à parte, eu digo separado da Bíblia. Quando fala de 7 trovões, as pessoas imaginam que os 7 trovões de Apocalipse 10 é algo à parte desse livro, algo à parte, algo separado deste livro, e não pode ser algo à parte do livro. Quero que os irmãos prestem atenção, por quê? Apocalipse, certo? Apocalipse, vamos ler Apocalipse rapidinho. Os irmãos peguem aí a Bíblia, os irmãos que estão em casa também podem pegar a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Deu para entender isso? Ou seja, não se pode acrescentar nada a este livro, como também não pode tirar nada deste livro. Se não pode acrescentar nada a este livro, então os 7 trovões de Apocalipse 10, certo? Que aquele João, lá da ilha de Patmos, há 2.000 anos atrás, foi proibido de escrever. Se esses 7 trovões é algo à parte do livro, então quando ele aparece, ele é algo a acrescentar ao livro, se ele não estiver aqui. Você está entendendo? Porque não pode acrescentar nada ao livro. E se os 7 trovões não estiver aqui, for algo à parte daqui, ele será acrescentado aqui. Não pode acrescentar nada aqui. Então, os 7 trovões de Apocalipse 10, quando soam as vozes, ele tem que estar aqui. Certo, meus irmãos? Você entendeu isso? E nós sabemos que o irmão Brana, o ministério, viu, irmãos? Veja bem, o ministério deste homem, o qual nós temos como profeta, ele foi vindicado exatamente porque Deus deu a ele o conhecimento, ou seja, a revelação exatamente do que são esses 7 trovões, certo? Então eu queria ler com os irmãos aqui na mensagem aérea da igreja de Laodiceia, parágrafo 38, é um parágrafo muito conhecido de nós, mas eu queria falar, sobre esses 7 trovões, porque há muita especulação, muita conjectura, com respeito aos trovões, 7 trovões. Por que são 7? Por que não são 8?
Por que não são 6? Por que são 7? Vamos ver tudo isso rapidamente aqui, certo? Mas, primeiramente, eu queria ler a Era de Laodiceia, parágrafo 38. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Diz assim: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7. Aí eu pergunto aos irmãos, quem é o mensageiro de Malaquias 4? O Elias? O irmão Brana. Quem é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7? O irmão Brana. Então o irmão Brana diz, agora este mensageiro, no caso o irmão Brana, de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Ou seja, o irmão Brana faria duas coisas. Uma, primeiro, segundo Malaquias 4, ele converteria o coração dos filhos aos pais. O que é converter o coração dos filhos aos pais? Converter o coração nosso, aqui, do tempo do fim, filhos, aos nossos pais apostólicos, certo? Nós, filhos, voltaríamos a uma conversão à doutrina dos nossos pais apostólicos. Então, isso é converter o coração dos filhos aos pais. A igreja do fim chegaria ao conhecimento de uma conversão à doutrina apostólica. O que é isso? Doutrina apostólica. Batismo no nome de Jesus, Santa Ceia com pão mágico, vinho puro, lava-pés, onde a mulher não prega, não tem pastora, missionária, certo? Crença em uma única pessoa na deidade, não são 3 pessoas. Isso é uma conversão à fé dos nossos pais apostólicos, certo? Então, isso ele faria. Ele fez isso? Fez. Segundo, o que ele faria? Segundo, ele revelará, olha só, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Certo? Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Quem faria isso? O irmão Brana, como profeta, o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Certo? Ele fez isso? Fez. Agora, o que eu quero enfatizar aos irmãos é essa parte final do parágrafo, diz assim, ó, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ou seja, estes 7 trovões de Apocalipse 10 são as revelações contidas nos 7 selos. Aí o embaraço, irmão, a confusão fica bem aqui. Por quê? Pensa-se, já falaram para mim isso, que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Aí as pessoas imaginam que os 7 trovões são as revelações contidas no livro, nesse livro aqui. 7 selos. As pessoas imaginam, quando o irmão Brana disse que os 7 trovões são revelações contidas nos 7 selos, eles pensam que são 7 trovões contidas aqui, nos 7 selos, nesse livro. E não é. Como se aqui, veja bem, como se aqui dentro tivesse escondido 7 trovões. E não é. Este livro é os 7 trovões. Não sei se os irmãos entenderam isso. Porque as pessoas leem o livro dos 7 selos e elas imaginam que o irmão Brana disse que ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Aí a pessoa vem aqui nos 7 selos e os 7 trovões estão escondidos aqui dentro.
Aí você vai entender que não é isso. Os 7 trovões está escondido aonde? Aqui dentro. É aqui dentro que está escondido. Não é aqui que está escondido. Isso aqui é os 7 trovões que estava escondido aqui dentro. E quando o 7º anjo chegou, o 7º anjo pegou isso aqui, que são os 7 trovões, olha só, daqui de dentro. Você entendeu isso? Isso aqui são os 7 trovões que estava aqui dentro escondido. Quando chega o 7º anjo tira os trovões daqui de dentro. Então isso aqui não é algo à parte disso aqui. Porque se isso aqui for algo à parte desse livro, isso aqui é um acréscimo. Você está entendendo? Isso aqui seria um acréscimo a isto aqui, a este livro. Isso aqui não é um acréscimo, porque não pode acrescentar nada a este livro. Então, isto aqui tem que estar aqui. Você está entendendo? Isso aqui tem que estar aqui, escondido. Por isso, Brana falou, vou repetir, os 7 trovões de Apocalipse 10, ele revelará, os quais são as revelações, aqui a revelação, ó, as revelações contidas nos 7 selos, 7 selos escritos aqui dentro. Deu para entender isso, irmãos? Aí eu vou colocar aqui um quadro rapidinho para você, para facilitar, certo? Dá para enxergar aí? Dá? Muito bem, então veja bem, irmãos. Como disse, isto aqui são 7 trovões, certo? 7 trovões de Apocalipse 10, que o 7º anjo revelaria. E isto aqui tem que estar aqui. Então, quando o irmão Brana disse quais são as revelações contidas nos selos, as pessoas, elas, por achar que conhecem, são inteligentes, né? Elas não querem parar para ouvir, não têm humildade para aprender. Então elas acham que Brana disse que os trovões são a revelação contida nos selos, eles acham que os trovões estão contidos aqui dentro deste livro. Mas não é. Os trovões estão contidos aqui dentro dos 7 selos, escrito por João de Patmos. E isso aqui são os trovões. Então veja bem. Vamos a Apocalipse capítulo 6, rapidamente. Apocalipse capítulo 6, eu escrevi aqui, ó. Apocalipse capítulo 6. Aí você tem o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º selo no capítulo 8. Certo? Eu resumi aqui o que são cada um desses selos que João de Patmos escreveu. Eu vou ler o verso primeiro e o segundo. Se vocês quiserem ler, vamos ler. Apocalipse capítulo 6. Em cima está escrito no epígrafo assim: a abertura dos primeiros 6 selos. A abertura dos primeiros 6 selos. Foi aberto para João em Patmos. Os 6 selos ele escreveu aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6. Foi aberto para ele lá. Só que quando foi aberto para ele, foi aberto em símbolo. Vamos ler o verso primeiro. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, que é o primeiro, ouvi um dos 4 animais que dizia: vem e vê, como em voz de trovão. Verso 2. E olhei, e eis o cavalo branco.
E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este é o primeiro selo que foi aberto para João lá em Patmos, correto? E aqui está o capítulo 6, primeiro selo, cavaleiro do cavalo branco, certo? Versículo 3: e havendo aberto o segundo selo, ouvi, isso é João lá em Patmos, há 2000 e tantos anos atrás. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saindo outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado uma tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Esse é o segundo selo, foi aberto para João lá em Patmos, que aqui está no capítulo 6, versos 3 e 4. Segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, certo? Verso 5, do Apocalipse 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem ver. Eu olhei, e eis o cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é o terceiro selo, que é um cavaleiro do cavalo preto. Vamos mais aqui, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. E esse é o quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhe dada uma comprida veste, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esse é o quinto selo, as almas debaixo do altar, certo? Verso 12: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livrinho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas, das montanhas, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque a vinda, o grande dia da sua ira, a quem subsistirá? Então, esses são os 6 selos. O capítulo 8, aqui está o sexto selo, as estrelas caem do céu, né? O sol, e assim por diante. O capítulo 8, verso 1, diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, Apocalipse 8, verso 1, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, certo? Aqui está, Apocalipse 8, verso 1, sétimo selo, silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 6 e Apocalipse 8, 7 selos. O que você lê em Apocalipse
6 e 8, você não entende nada, não é verdade? Porque está em símbolo. Fala de cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma debaixo do altar, as estrelas caem do céu, o sol escurece, né? A lua torna como sangue, e silêncio no céu quase por meia hora. Quem lê não entende. Certo, meus irmãos? Aí Rombrana diz na mensagem de Laodiceia 38, voltando aqui, Rombrana diz: ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Os 7 trovões são as revelações contidas aqui dentro do capítulo 6. Os selos, 7, não é 8 nem 6, é 7 selos. 7 selos de Apocalipse 6 e 7, aqui, ó, verso 8, capítulo 8, verso 1. Apocalipse 10, os 7 trovões são as revelações contidas no capítulo 6. Estão contidos. Para memorizar os irmãos aqui e pela internet, os 7 trovões de Apocalipse 10 são as revelações contidos ou contidas nos 7 selos de Apocalipse 6 e 8. Os trovões estão contidos. O que é conter? Estão contidos. Se eu disser, irmãos, aqui neste inário está contido o hino, subo o morro e desço o morro. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que aqui neste inário, dentro dele tem um hino. Tem um hino. E o hino é subo o morro e desço o morro. Quando aqui contém um hino, é porque dentro deste inário tem dentro dele um hino. Então os trovões estão contidos dentro dos 7 selos de Apocalipse 6 e 8. Deu para entender isso? Vamos aqui agora no capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10 de Apocalipse. Quantos trovões são em Apocalipse 10? 8? Não. 6? Não. 7. O que é o primeiro trovão? O primeiro trovão é a revelação do primeiro selo. Quando o primeiro trovão soa a sua voz, e eu conheço o primeiro trovão, eu vou conhecer o que é este cavaleiro do cavalo branco. Porque o primeiro trovão é a revelação do primeiro selo. Deu para entender isso? O segundo trovão de Apocalipse 10 é a revelação do segundo selo. Quando o segundo trovão soa a sua voz, eu vou conhecer o que é o cavaleiro do cavalo vermelho do segundo selo. Deu para entender? O terceiro trovão, ele revela o terceiro selo. O que é esse cavaleiro do cavalo preto? Deu para entender? O quarto trovão, ele revela o quarto selo. E aí eu vou conhecer, por meio do quarto trovão, o que é o cavaleiro do cavalo amarelo. E assim sucessivamente. O quinto trovão, ele revela o quinto selo. Eu vou saber quem são as almas debaixo do altar ali. Quem são elas? Porque estão clamando por vingança? Porque foi dito a elas que repousasse um pouco de tempo? É o quinto trovão que revela quem são as almas debaixo do altar.
O sexto trovão revela o sexto selo. Eu vou saber o que é essas estrelas caindo do céu, o que é o sol escurecendo. O que revela isto? É o sexto trovão. E o sétimo trovão? Ele revela o sétimo selo. O sétimo trovão, ele revela o que é esse silêncio no céu, quase por meia hora. Então aqui tem 7 trovões de Apocalipse 10, que são as revelações, as explicações dos 7 selos, escrito em Apocalipse 6, em símbolos. Deu para entender isso, irmão? Então, quando o irmão Brana disse que os 7 trovões de Apocalipse 10 são as revelações contidas nos 7 selos, irmãos pela internet, irmãos aqui presentes, há alguns inteligentes, entre aspas, que julgam, porque conhecem um pouco de Bíblia, um pouco de mensagem, que são o suficiente inteligentes para saber que são os trovões. E dizem, o irmão Brana disse, os trovões são a revelação contida nos selos. Aí dizem, os trovões está contido aqui dentro. Não, filho, não está contido aqui dentro. Está contido aqui dentro. Aqui dentro, isto aqui são 7 trovões. A revelação dos 7 selos. E essas revelações daqui, ó. Primeiro trovão, primeira revelação. Segundo trovão, segunda revelação. Terceiro trovão, terceira revelação. Quarto trovão, quarta revelação. Quinto trovão, quinta revelação. Sexto trovão, sexta revelação. Sétimo trovão, sétima revelação. As revelações. E aqui está, aqui ó, a revelação dos 7 selos. Isso aqui é 7 trovões. Aí o indivíduo vai para os 7 selos estudar para encontrar 7 trovões aqui dentro. Não, isso aqui já é 7 trovões, que são as revelações, as explicações dos 7 selos escritos aqui. Deu para entender isso, irmãos? Preciso repetir para que os irmãos compreendam. Então, quando alguém chegar para você, irmão, os 7 selos, irmão Brana disse, os 7 trovões são revelação contida aqui nos 7 selos. Corrija logo, não, irmão, não é contido aqui, é contido aqui. Aqui contém os trovões, está aqui dentro. Ele contém os trovões aqui, ó. Ele contém aqui, a revelação está aqui. E ela é tirada daqui. Isso aqui é tirado daqui. Irmão Brana não podia trazer uma mensagem fora da Bíblia. Se a sua mensagem, que é isto aqui, não tirou daqui, então ela é fora da Bíblia. Deu para entender? Vamos mais aqui um pouquinho. E, irmãos, o irmão Brana achava, ele sempre pensou isto, que os 7 trovões, o irmão Brana sempre achou isso, que os trovões de Apocalipse 10 não estava escrito, porque a Bíblia diz, e clamou com grande voz quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, quer dizer, cada trovão falou uma coisa, eu, João, em Patmos, lá 2000 e tantos anos atrás, eu ia escrevê-las, o que ele ouviu dos trovões. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Aí o irmão Brana sempre achou que os trovões não estava escrito, porque foi dito a João lá em Patmos, não escrevas. Aí Deus veio, corrigiu o irmão Brana
e fez ele mudar de opinião. Quero ler com os irmãos na mensagem, rapidamente, a mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, parágrafo 83. Preste bem atenção, meus irmãos. Diz assim, pode ler? Olha só. Diz assim, ó. Então lá atrás, no começo dos 7 selos, o que é lá atrás, no começo dos 7 selos? Essa mensagem foi pregada em 1965, certo? Os 7 selos foi pregado em 63, certo? Aqui em 65, irmão Brana está voltando e dizendo assim, ó, lá atrás, no começo dos 7 selos, ou seja, lá atrás, em 1963, quando estava pregando isso aqui, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles anjos desceram em forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos, falar sobre 7 selos, e ele estaria comigo, e ele me mostraria o que eles eram. O que? Os 7 selos. As coisas perdidas. Agora eu quero grifar aqui e quero que os irmãos prestem bem atenção. Olha o que o irmão Brana diz. Eu sempre pensei, olha só, eu sempre pensei que isto estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro. Olha só. Eu sempre pensei que fosse algo que não estivesse escrito no livro. Agora é o que o irmão Brana disse. Mas me foi revelado que ele não pode fazer isso. Vou repetir. Eu sempre pensei que fosse algo que não estivesse escrito no livro. Mas me foi revelado que não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro. Presta atenção. É algo que esteve oculto no livro. Vou repetir. É algo que esteve oculto no livro. É algo que esteve oculto no livro. Oculto. Escondido no livro. Então não foi revelado, irmão Brana, que não é algo que não está escrito. É algo que está no livro. Só que oculto. Prosseguindo, ele diz. Por que é algo que está oculto aqui? Por quê? Porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, reticências. Aí veja bem, deste modo é um mistério. Deste modo é um mistério que esteve no livro, nestas 7 eras da igreja. Cada uma delas produziu um mistério. Então, os 7 trovões de Apocalipse 10 é algo que estava oculto no livro. Os 7 trovões é um mistério que esteve no livro, certo? Os 7 trovões é algo que estava oculto no livro, é um mistério no livro. Amém, meus irmãos? E diz:
é um mistério que esteve no livro nessas 7 eras da igreja. E cada uma delas produziu um mistério. Vamos mais um pouquinho aqui. Na mensagem à festa das trombetas, Brana vai falar sobre os 7 trovões, de Apocalipse 10, a festa das trombetas, parágrafo 130. Diz assim: agora, alguém disse, bem, esses 7 trovões, então, irmão Brana, estes 7 selos, então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus? Irmão Brana, jogando para o futuro, né? Irmão Brana diz, não, senhor, não pode ser. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia, ou acrescentar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. O que isto é, os trovões, o que é? O que isto é uma revelação. Veja bem, o que são os trovões? É uma revelação do que falharam em fazer ou trazer lá atrás. Já está escrito aqui. Já está escrito aqui. Já está escrito aqui. Os trovões, já está escrito aqui. Está aqui. É para revelar o que já foi escrito. É para revelar o que já foi escrito. O que são os trovões? É para revelar o que já foi escrito. Os trovões, irmãos, de Apocalipse 10, é para revelar o que já foi escrito no capítulo 6. Deu para entender isso? É para revelar o que já foi escrito. E o que já foi escrito? 7 selos, no capítulo 6 de Apocalipse, 6 selos, no capítulo 8, o 7º. Os trovões é para revelar o que já foi escrito. Ou seja, isso aqui é 7 trovões. Isso aqui é 7 trovões. Isso aqui é para revelar o que já foi escrito aqui. Deu para entender isso, irmão? Ou seja, isso aqui é para revelar o que já foi escrito aqui. Irmão Brana disse, já está escrito aqui. É para revelar o que já foi escrito. Isso aqui não é para revelar o que não foi escrito aqui. É para revelar o que foi escrito. Isso aqui é para dizer o que foi escrito aqui em símbolo. É para revelar o que já foi escrito. Aleluia. A união invisível da noiva de Cristo, mensagem 308. Brana diz assim, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, 308, diz assim, presta atenção, o alimento espiritual dos 7 selos, que estava prometido para ser aberto, o alimento espiritual dos 7 selos que estava prometido para ser aberto, você diz que isso seria algo diferente. Vou voltar aqui de novo, irmão, porque isso aqui é tremendo. O Brana diz aqui, o alimento espiritual dos 7 selos, o que é 7 selos? Isso aqui, que estava prometido para ser aberto. Foi aberto? Foi, está aqui, Aí alguém diz assim, aí você diz, irmão Breno está dizendo, você diz que isso aqui é algo diferente, isso aqui é algo diferente.
Você diz que isso aqui é algo diferente? Não, não e não. Por que não, isso aqui não é algo diferente? Porque não pode acrescentar uma palavra a isto aqui. Ele diz: já está aqui. Se isso aqui já está aqui, simplesmente está escondido. E isso aqui já está aqui, simplesmente está escondido. Mas está aqui. Está entendendo, irmão? Ele diz: já está aqui, simplesmente está escondido. Ou seja, ele diz: isto aqui, que são os trovões, já está aqui, simplesmente está escondido. Ou seja, isto aqui já está aqui, só que está escondido. Por que está escondido? Porque está em forma de símbolo. Cavaleiro do cavalo branco, primeiro selo. Cavaleiro do cavalo vermelho, segundo selo. Terceiro selo. Cavaleiro do cavalo preto, quarto selo. Cavaleiro do cavalo amarelo, quinto selo, alma debaixo do altar. Sexto selo, as estrelas caem do céu, o sol escurece. Sétimo selo, silêncio no céu, quase por meia hora. Está escrito. Isso aqui, sete trovões, está escrito aqui. Irmão Brana diz aqui, ó. Isso já está aí, já está aqui. Simplesmente está escondido. Por que está escondido? Porque está em forma de símbolo. Glória a Deus. Mas já está. Mais uma mensagem aqui, vamos ler aqui. Prosseguindo, Brana 309, a mesma mensagem diz: você diz bem, este é um mistério que virá. Futuro, né? É um mistério que virá. Ele diz: não, senhor, já está escrito aqui na Bíblia, porque não pode acrescentar ou tirar uma palavra desta Bíblia. Glória a Deus. Para concluir a mensagem, por que tiveram que ser pastores? É uma pergunta. A mensagem é uma pergunta. O título dela: por que tiveram de ser pastores? Pregado 64, parágrafo 267. A Brana diz assim, ó. Por que tiveram que ser pastores? Parágrafo 267, 267. Presta atenção. Brana diz: quando aqueles sete mistérios, quando aqueles sete mistérios, ali, através daquelas sete eras da igreja, haviam sete mistérios escondidos. Sete mistérios escondidos. O que é sete mistérios? Cavaleiro do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma debaixo do altar, estrelas caem do céu, o sol escurece, há silêncio no céu quase por meia hora. Isso aqui é sete mistérios, sete selos escritos, profetizados por João de Pátmos. Ele profetizou sete mistérios, certo? E é tão misterioso os sete selos em símbolos, que durante as sete eras veio cumprindo esses sete mistérios dos selos profetizados por João de Pátmos, veio cumprindo sete selos, cumpriu o primeiro selo lá no quarto século, o cavaleiro do cavalo branco. O primeiro selo cumpriu. O que aconteceu? O Papa foi chamado e escolhido, recebeu uma coroa, saiu vitorioso para vencer. O cavaleiro montou no cavalo branco. Cumpriu quando? No nosso tempo? Cumpriu lá no início das eras. Mas era um mistério. O primeiro mistério. Depois o cavaleiro do cavalo branco
Lá no início das eras, se cumpriu o primeiro selo, ninguém soube porque era um mistério. Veio o segundo selo, o cavaleiro mudou do cavalo branco para o vermelho. Agora o Papa tomou o controle da situação, a Igreja Católica se acendeu, começou agora a matar. Por que cavalo vermelho? Porque fala de sangue. A Igreja Católica começou a matar e matou mais de 68 milhões de cristãos. Isso cumpriu aqui no nosso dia? Não, cumpriu lá, na quarta era. Então é o segundo mistério que João de Pátmos escreveu e nas eras estava cumprindo. Ninguém sabia, era um mistério. O segundo mistério. O terceiro mistério, o terceiro selo, o cavaleiro agora, o Papa, a Igreja Católica dominou, matou. Agora ele passa para o cavalo preto, muda de cor, e ele agora vem com balanço na mão e vem cobrando indulgência. Cumpriu quando? No nosso tempo não, no tempo de Lutero e Wesley. Foi por isso que Lutero protestou. O justo vive da fé, não tem que pagar. Eu pergunto, Lutero sabia que ele estava cumprindo naqueles dias, protestando contra a Igreja Católica, e que aquilo era o terceiro selo? Nem Lutero sabia. Ninguém, era o terceiro mistério, escrito e profetizado por João de Pátmos, e veio cumprindo nas eras. Já está agora na quinta era. Aí vem o quarto selo, o quarto mistério. Agora, que agora estava vendendo indulgência, cobrando, vem o quarto selo. O cavaleiro montou no cavalo amarelo, que tem por nome morte. E esse cavaleiro hoje está matando espiritualmente, mas ele vai matar fisicamente. Quando a igreja sair da terra, esse cavaleiro se encarnará e matará fisicamente. Hoje ele está matando espiritualmente, por conta dos grupos religiosos, porque Satanás é religioso, ele é o anticristo, e ele está matando espiritualmente. Pessoa no natural, você conversa com ela, está conversando, está comprando, está vendendo, está trabalhando, mas espiritualmente está morta, porque é o quarto selo. Como sabemos isso? Pela revelação. O quinto selo, a alma debaixo do altar. Quem são aquelas almas debaixo do altar ali que clamam por justiça? É a noiva? Não é a noiva. Morena diz que a noiva não clama por justiça, ela clama por misericórdia. E aquelas almas debaixo do altar no quinto selo são as almas dos judeus que foram mortas por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Estão lá. E foi dito a elas: repousa aí vocês um pouco, até que se complete o número daqueles que devem ser mortos como vocês foram, judeus. Certo? É o quinto mistério. Quinto mistério. Cumpriu lá atrás. E o sexto mistério, quando o sexto selo cumpre totalmente, você vê as estrelas caindo do céu, o sol escurece, a luz se torna sangue, há um terremoto, explosão atômica. É o quinto mistério. O sexto mistério. E o sétimo mistério? Silêncio no céu por quase meia hora. Agora, isto aqui até o 6 já cumpriu. O sexto cumpriu parte dele, por causa de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que é a sexta trombeta do sexto selo que cumpriu lá atrás. Então parte do sexto selo cumpriu, para que o sétimo, que é Apocalipse 10, cumpra, que é a vinda do anjo forte e a vinda do Senhor. Capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte vem do céu com o livro aberto, é o Senhor vindo, é o sétimo selo cumprindo. Deu para entender isso, irmão?
Como que eu sei o que são esses 7 mistérios? Porque os 7 trovões revelaram o que eles são. Glória a Deus. Então, Brana diz, quando aqueles 7 mistérios ali, através daquelas 7 eras da igreja, haviam 7 mistérios escondidos. Estou escrevendo um livro disto. E um grande teólogo me disse, não há muito, disse, irmão Brana, veja como Satanás tratará de tirar-te fora do caminho. Ele disse, irmão Brana, sabe você, irmão Brana, eu creio que o Senhor lhe revelará o que teremos de fazer brevemente, e será algum grande segredo que está escondido destes 7 selos. Brana disse. Eu lhe disse, não é isso, irmão. Ele disse, terá que ser algo que nem sequer está escrito na palavra, irmão Brana. Terá de ser algo, alguém falou para o irmão Brana, terá que ser algo que nem está escrito na palavra. Segure isso, pelo amor de Deus. Para quando chegar o inimigo no teu ouvido e dizer que não está escrito, olha o que disse para o irmão Brana, um rapaz, teólogo, irmão Brana, terá de ser algo que nem está escrito na palavra. O que o irmão Brana respondeu? Eu disse, não, você esquece que qualquer que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, fora. Vê? Aí Brana diz assim, já está aqui dentro, já está escrito, porém, os reformadores haviam falhado em vê-lo, só que já estava aqui. Paulo não viu, Irineu não viu, Martim não viu, Columba não viu, Lutero não viu, Wesley não viu, mas já estava aqui. Por que eles não viram o que já estava aqui em mistério? Porque eles não eram profetas, eram reformadores. Mas a Bíblia diz que o 7º anjo revelaria o mistério dos 7 trovões. Ele traria o conhecimento para nós, o que de fato é os trovões, e se está escrito ou não aqui. O que João não escreveu foi proibido. Porque se João escrevesse os 7 trovões, ele ia escrever o quê? As revelações, as explicações. Ele não podia explicar. Porque se João escrevesse lá no seu tempo os trovões que ele ouviu, as revelações, não precisaria o irmão Brana vir para pregar isto aqui. Deu para entender? Espero que sim. Então Brana disse, já está aqui dentro, está escrito. Porém os reformadores haviam falhado em ver, porque estava em símbolo, em mistério. Amém, meus irmãos? Então, veja, o que está aqui dentro? Aí as pessoas dizem, irmão Brana disse, os 7 trovões está contido nos 7 selos. Então eles pensam que os 7 trovões estão contidos aqui dentro. É o que todos os irmãos da mensagem estão pregando. É o que todos os irmãos da terceira etapa estão pregando. Que os trovões estão contidos aqui dentro dos 7 selos. Aqui não está contido os 7 trovões. Isto é os 7 trovões. Isso é. Não é que está contido. É que isto é os 7 trovões. E esses 7 trovões, isso aqui, estava contido. Isso aqui estava contido aqui dentro.
aqui dentro. E isso aqui estava contido aqui dentro do livro. Glória a Deus. Por quê? Porque isto aqui é a explicação dos 7 selos em símbolos. Ou seja, então isso aqui está aqui dentro. Só que de forma misteriosa. E aí eu sei, e tanto é verdade, irmão, tanto é verdade, que os irmãos da mensagem, seja a primeira e segunda etapa, da terceira etapa, você conversa com eles, eles vão te explicar o capítulo 6. Converse com qualquer irmão da primeira e segunda etapa, qualquer pastor, eles sabem o que é o cavaleiro do cavalo branco. Qualquer irmão da mensagem sabe o que é o cavaleiro do cavalo vermelho. Não precisa nem ser da terceira etapa para conhecer o que é o cavaleiro do cavalo branco. Por quê? Porque todos têm esse livro na mão e lê, e conseguem enxergar aqui o que é o cavaleiro do cavalo branco. Todos os irmãos da mensagem, todos, seja a primeira e segunda etapa, da ressurreição isolada, do aperte play, seja qual é o grupo que se dividiu na mensagem, todos conseguem ler aqui e ver o que é o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Todos conseguem ler aqui e ver o que é o cavaleiro do cavalo vermelho do segundo selo. Todos conseguem ler aqui e ver o que é o cavaleiro do cavalo preto do terceiro selo. Todos leem aqui e ver o que é o cavaleiro do cavalo amarelo do quarto selo. Todos veem o que é aqui as almas debaixo do altar do quinto selo. Todos veem aqui o que é o sexto selo. Todos, do irmão da mensagem, seja aí da primeira, segunda, terceira etapa, do irmão da ressurreição isolada, seja o que for, qual grupo, todos veem até o sexto selo. O que eles não veem? Não vê o sétimo. É só o sétimo que eles não veem. O sétimo selo, que foi o ministério do irmão Brana. O sétimo selo, que foi Apocalipse 10, a vinda do Senhor. Ele vem com o livro aberto. É isso que os irmãos não veem aqui. Por que não vê aqui? Porque aqui, Brana disse, não foi revelado. Aqui, se você ficar só com isso aqui, no sétimo selo, Brana vai dizer que não foi revelado o sétimo selo. E aqui ele não disse o que era o sétimo selo. Os irmãos não conseguem ver aqui, porque não disse. Mas depois, em 63, isso aqui, mas em 64 para frente, Brana começa a dizer o que é o sétimo selo, o que é de fato Apocalipse 10, e explica e diz o que é a terceira puxada, como por exemplo na mensagem, a festa das trombetas, 264, ele diz, Apocalipse 10 é o sétimo selo, em 1964, ele não disse em 63 aqui, certo, irmãos? E os trovões que ele disse aqui que era um mistério, que não foi aberto, revelado, em 65, na mensagem da Odisseia, ele disse, os trovões são revelações dos 7 selos. Ou seja, a partir de 64 para frente, Brana começa a explicar o que é a terceira puxada. E diz o que é a terceira puxada. E diz o que é o sétimo selo. Diz o que é os trovões. Brana morreu, mas disse o que era a terceira puxada. Aquilo que Deus falou em 63 para o irmão Brana, não diga a ninguém, ele não disse quando pregou aqui. Mas por que eu sei o que é a terceira puxada? Se Brana não dissesse. Por que nós sabemos o que é a terceira puxada? Porque Brana disse o que era. Ele disse, primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Ele disse, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Ele disse ou não disse o que é a terceira puxada? Mas Deus não disse para ele, não diga a ninguém. Esse não diga a ninguém, aí aparece um depois de irmão Brana, alguém dizendo, olha, Deus disse para irmão Brana, não diga a ninguém. Eu estou aqui para dizer para vocês o que ele foi proibido de escrever, que foi proibido de dizer.
Aí o povo fica ao redor do homem e diz: olha, ele está dizendo que Brana foi proibido de dizer a terceira puxada. Mas em 63 disse irmão Brana, Deus falou para ele: não diga a ninguém o que é a terceira puxada. 63. 64 ele diz: mensagem, os ungidos dos últimos dias. 262 parágrafo. Ele diz: a primeira puxada foi a cura divina. A segunda puxada foi profecia, discernimento de espírito. Ele disse: lembrem-se, a terceira puxada foi. Ele está em 64. Falando foi, 63. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E eu sei agora porque, o que é a terceira puxada? É a revelação dos 7 selos. Certo? Mas por que eu sei? Porque Brana falou o que é. Mas Deus não falou para o irmão Brana: não diga a ninguém. Em 63. E em 64 ele disse. Então surge aí as interpretações e os grupos. Aí surge um outro mensageiro depois de Brana e diz: olha, Deus disse: não diga a ninguém, irmão Brana. Não era para ele dizer. Agora eu estou dizendo para você do que é. Mentira, não é ele que está dizendo. Foi Brana quem disse o que é. Quando Deus falou, não, Brana, não diga a ninguém, é para Brana não chamar alguém em particular e dizer para esse alguém o que era, que estava cumprindo em 63, dizer para ele. Porque se Brana dissesse para alguém em particular, esse alguém podia sair dizendo para todo mundo. Ia personificar a terceira puxada, como eles personificaram a primeira e a segunda. Porque Brana disse para alguém o que era a primeira e a segunda. Logo surgiu os imitadores, personificadores. E então estava cumprindo a terceira etapa. Deus proibiu o Brana de dizer o que era, porque se ele dissesse para alguém o que era, esse alguém podia dizer: olha, e aí, o que ia acontecer? O diabo ia atrapalhar o plano de Deus. Porque na terceira etapa ou puxada foi quando cumpriu o 7º selo, aquela meia hora de silêncio no Monte Pôr do Sol. Apocalipse 10, o 7º selo, Jesus veio, o anjo forte veio, foi a vinda do Senhor. E se o diabo soubesse o que era isso aqui, o diabo ia atrapalhar o plano de Deus. Mas depois que isso cumpriu, meu irmão, e depois que Brana soube o que era esta nuvem, em 64, Deus disse para ele: vire a fotografia à direita. Ele virou. Quando virou, Deus revelou para o irmão Brana o que foi isso aqui, que era o 7º selo, que era Apocalipse 10, que era a vinda do Senhor. E ele soube, depois que soube, ele disse na pregação, nas mensagens, ele explicou a terceira puxada, disse o que era. Brana disse: a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, a abertura da palavra. Então ele disse o que era. Disse, depois que cumpriu. E o 7º selo, ele disse no 7º selo que não foi aberto. 64 ele disse: fez as trombetas. Apocalipse 10 é o 7º selo. Os trovões, que em 63 disse que estava para o futuro, que não sabia o que era, não foi aberto. Ele disse: os trovões são as revelações dos 7 selos. Então Brana morreu, mas ele morreu depois de dizer o que era, de explicar a terceira puxada. E não precisa nenhum outro mensageiro depois explicar, que Brana explicou. Glória a Deus. Obrigado, Pai.
Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que tenhamos cada dia mais graça suficiente para termos fé de arrebatamento, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor.